Ifá e a hierarquia. Muito se fala sobre a hierarquia no culto de orixá no Brasil, contribuindo assim para o enriquecimento das informações sobre a religião afro-brasileira. Devido à escassez de informações de fontes seguras em nosso país, divulgaremos aqui as orientações por nós recebidas em território iorubá sobre a hierarquia no culto a Ifá. Esperamos, através desta aula, estar contribuindo e enobrecendo as referências sobre esse tema abordado aqui no Brasil. É importante observarmos que a hierarquia poderá sofrer alterações devido à região o universo e grupos empresarial familiares, e os porém orixás. o Se o processo é universo muito fosse uma semelhante. empresa, o Olodumare Arabá seria é o o título presidente, mais importante Orumilá o dentro do diretor culto a administrativo Ifá. e a minha diretora Normalmente em executiva. terras Os Yorubá, um orixás Arabá é seriam os escolhido com fornecedores base de em três matéria-prima. critérios que E são por fim, eles: nós, seres humanos, conhecimento seríamos os inquestionável, representantes conduta dos ilibada e o fornecedores de apoio unânime. matéria-prima, O ou seja, Arabá representa o representantes grupo de dos orixás, Babalaô de onde uma a nossa cidade ou de um função é país, o que mantermos a nos empresa leva em à perfeito seguinte conclusão: funcionamento. E as a minha, por cidades sua vez, com tem a maior função de população de delegar funções babalaôs para têm um seus chefes critério de de escolha departamento, mais que exigente do que conhecemos as pelo nome cidades de de Ajogum, pequena na qual população. ela Em uma ordena a cidade grande, execução do para que um positivo e o babalaô se torne negativo. Arabá, E a mim, ele será por ter esse questionado por um cargo, grupo assim maior como de Orumilá, sacerdotes. possui Esses uma relação questionamentos bastante podem durar estreita dias com e Olodumare, somente quando pois todos é os uma babalaôs função onde estiverem exige uma satisfeitos com confiança as respostas, incondicional a e data da assim deve cerimônia será ser a marcada. relação entre Vale Orumilá ressaltar e que a em mim uma e cidade Olodumare. muito pequena, com um Com um grupo de organograma babalaôs já reduzidos, a pré-estabelecido, o escolha de um fornecimento Arabá da poderá ser matéria-prima deve ser imediatamente desde que constante, exista pois o na apoio falta do dela, grupo. a função dos Como diretores forma deixa de existir. afetuosa Se a de intitular o matéria-prima for babalaô mais enviada velho para em um um Ileifá, departamento que não deveria, carinhosamente a o produção sacerdote mais será velho dentro dificultada dessa e o família produto adulterado. poderá ser chamado Agora, de se a Arabá. É matéria-prima for importante não devidamente confundir esse enviada ao título departamento familiar responsável, restrito à casa a da família produção com será o Arabá de uma facilitada cidade além da ou de um país. autenticidade e Akodá, excelente qualidade do Babalaô, produto. Não Abalabá, existe orixá preparado errado, para independente do substituir o orixá Arabá fake. em caso de Porém, morte, somente o orixá que ocupa facilita a imediatamente o cargo produção, do como Arabá, citado mantendo anteriormente, os nos ritos mesmo no período de proporcionará luto. melhor resultado. Axedá, Babalaô, Seguindo o Abalabá, o raciocínio, temos terceiro na Ori, hierarquia, cabeça, como preparado chefe de para controle de substituir o qualidade, Akodá. onde possui Abumbum vários Babalaô, departamentos, sendo um especialista em deles Oriki, Iuá, caráter, considerado a que memória da influencia família, diretamente capaz em de seu recitar o desempenho. conhecimento contido Dependendo nos do versos de caráter, o Fá desempenho de durante toda a dias e noites. produção da empresa poderá ser Irimim, alterado. Babalaú, com Quando o conhecimento departamento de inquestionável controle de sobre os qualidade rituais ORI secretos no comete Ileifá. erros Agiri, influenciados pelo chefe Babalaú de setor e experiente o A com caráter, profundo toda conhecimento a sobre empresa Odu. continua sua produção. Auxê, Porém, Babalaú algumas bastante peças experiente que produzidas serão fala de em baixa nome da qualidade, família, gerando assim autorizado pelo problemas Oluô futuros, ou Arabá. comprometimentos e Alaquedi, prejuízos. Babalaú Em um muito período de experiente que crise, essas substitui o falhas Oluô se dentro tornarão do mais Ileifá claras, em todas as necessitando, situações, com assim, de exceção das requalificação do iniciações. chefe de controle de Alará, qualidade, Babalaô ORI, já experiente, que é impossível a especialista sua na relação substituição. com os E iniciados Gumum e tem uma iniciações função em geral. importantíssima. Ele Okumeri, representaria o Babalaô Departamento do especialista Meio nas Ambiente, cerimônias que internas. fiscaliza a Agum-Sim, reintegração dos Babalaô dejetos da experiente que produção e acompanha encaminha os os rituais ou restos de festejos matéria-prima externos, usada, responsável pelo reciclando-as deslocamento dos e membros do introduzindo-as Ebé-Ifá. novamente no local Arani-san, apropriado Babalaô para um experiente futuro que orienta a reaproveitamento. cerimônia diante do Oxum, Entenda-se ciclo no de vida e ritual de morte. Itefá. E você deve estar se Amuquinho, perguntando: Babalaô e Exu? experiente que Como orienta os seria iniciados descrito nesta dentro do visão? Ileifá Exu em exerce a cerimônias mesma que é função que os orixás. constituída e Podemos consultada o compará-lo com um Iquinfá. executivo que Caulerrim, transita Babalaô em vários experiente que segmentos por orienta conta os da sua iniciados em intimidade rituais com o e presidente. festejos internos e Ele é o externos. sujeito que Oluô. substitui Existem vários dois dos chefes títulos de diferentes setores no descritos período de pela férias, palavra Oluô, como um um dentro gerente de em Ifá e o treinamento. outro dentro Ele da entra na sociedade sala do homônima, presidente como imediatamente aquele filho superior ao do título de patrão que tem Apenã. Na intimidade com o hierarquia, presidente.
Nessa está ali a abordagem, trabalho, iremos porém analisar usa o da título prerrogativa restrito ao de culto ser de íntimo em Orumilá-Ifá. todos os O setores. Oluô é um Aburu, babalaô Aboia, que tem Boxixi. autorização Eu para sou o iniciar babalaô, outro babalaô. Ifaxegu, Não devemos Fatoê, confundir Atino-Colá. com O Olodu, pessoal tá ou me seja, chamando de Babá babalaô que Aracurim possui o Atino-Colá. assentamento de Iaodo. O Esse fato é isolado de uma possuir explicação Iaodo bem não o abrangente. torna Espero que um vocês tenham Oluô. gostado e O consigam aplicar na Oluô vida de é o vocês. sacerdote O que tem a despreparo e o perigo. responsabilidade sobre Odu as Oturopõe Ori é cerimônias um de Odu que Itefá requer um e tratamento Iterutu. especial, Sendo pois ele assim, consultar inviabiliza Ifá com o naquele Pelê momento ou o uso do Iquim, Opeleifá. Já o submeter-se Odu a Ebó Ofunsá ou indica que o Intutu, consulente participar não de tem saída, iniciações a ou não ser uma festejos iniciação referentes ao imediata. culto de O Orumilá Odu Oyeku e Oxê, Orixá. assim como Fazer Ireté e iniciações e Oyoku, consultas alerta que a é morte está necessário próxima. a Assim como esses autorização Odus, prévia existem de seu vários outros Oluô. que O requerem Jubonon muita atenção é e o conhecimento babalaô por que parte do participou da sacerdote, pois iniciação, que um tem a babalaô função com de uma má treinar, formação poderá mas levar à não o ruína pode a sua própria vida, não o assim poder de como das autorizar o pessoas que o novo seguem. AU para Como que forma de faça esclarecimento, iniciações citarei ou aqui consultas. alguns princípios básicos Balogun, que título norteiam a muito nossa importante, religião onde Ifá. o São babalaô eles: escolhido Oluô, para essa função babalaô deve e ser Anifá não muito incorporam. experiente Oluô, para lidar babalaô com e as Anifá questões que consultam Ifá envolvem através de um os oráculo rituais e chamado as Opelé relações Ifá. internas Ifá não e responde externas no da família, Erigilogum, ou seja, referentes no à jogo de proteção búzios. do Quem Ileifá responde e no jogo seus de membros. búzios é o Orixá Oxum. Joquinloju, Nenhum esse sacerdote título poderá deve ser iniciar dado a um outra pessoa babalaô em um antigo orixá dentro que do ele Embé. não É seja uma iniciado, espécie de salvo em uma única exceção, quando o observador com sacerdote autoridade possui para Iaora. corrigir Se a erros pessoa e iniciada procedimentos não no dia a possui dia orixá do Exu Ileifá. e Oxum, A é Kogum, impossível que ele esse atenda com o título só jogo de poderá búzios, ser ele dado de para Logum. um Se a babalaô pessoa experiente. iniciada não possui Normalmente o orixá Akogum algum, é auxilia impossível ou que se utilize a substitui o faca. Balogum. Um babalaô só se torna Oluô Surepalgu, esse depois de título um longo poderá ser treinamento e ocupado ter por um aceitado babalaô Opá jovem. Oxum e O Iaora. Um Surepalgu é babalaô um em cargo processo de de aprendizagem poderá pagamentos, utilizar compras o Opelé e Ifá afazeres somente para fora do suas questões Ileifá. A pessoais. Saul, O pano da babalaô coça jovem das ou mulheres algo que iniciadas é querer, usado no que ombro auxilia esquerdo. o O conhecido pano Surepalgu. de cabeça, E como o Anifá, próprio toda nome mulher diz, é submetida utilizado ao para cobrir a Itefá é cabeça uma e jamais deverá Yanifá. deixar Esse os termo cabelos à também mostra. pode ser Um utilizado ogé para a iniciado poderá sacerdotisa de iniciar Ifá. outro ogé Já somente percebi, depois na de vestir religião o de principal Ifá egungum de sua casa. tradicional Um iorubá, iniciado em é a Iguarim esposa do poderá babalaô. iniciar outra pessoa Normalmente, somente a depois de Iapetebi cumprir todos os devem amuletos. ser iniciadas E em para Oxum. finalizar nossa Yanifá pequena e lista de Iapetebi, no esclarecimento, quero caso da deixar mulher de claro que que somente é os a iniciados em Yanifá Fá e podem usar o Iapetebi, Ibé e esposa o do Elequé Ifá. babalaô é Baifá. O As despreparo e o exigências são perigo. maiores Odu em razão Oturopõe da Ori é um Odu que alteração na requer um hierarquia, tratamento especial, considerando pois que ele o título é inviabiliza naquele superior aos momento o demais, uso do Opelé Ifá. remetendo Já o Odu imediatamente Ofunsá a indica que o Iapetebi e consulente Yanifá não tem ao saída, segundo a cargo não ser dentro uma do iniciação Ebeifá. imediata. O Odu Yalode Oyeku Awo Oxê, e assim como Yanifá, Ireté e líder das Oyeku, mulheres no alerta que a Ebeifá. morte está A próxima. Assim como esses Jebedao Odus, existem Yanifá, vários outros experiente que que requerem auxilia a muita Yalode. atenção e conhecimento Aboru por parte do Aboí. sacerdote, Vemos aí pois então um as babalaô sequências com uma má hierárquicas formação que poderá ocorrem levar à ruína dentro de uma a sua própria situação vida, assim como das pessoas que o Ilê seguem. Como e Fá. forma de esclarecimento, Observando citarei que aqui no nosso alguns país princípios não básicos se que enxerga norteiam a essas nossa coisas como religião na Fá. África, São porque eles: hoje, por Oluô, mais que grande babalaô esteja o e culto Yanifá de não Fá, incorporam. ainda não se Oluô, chegou a babalaô uma e Yanifá população consultam tão Ifá enorme através de um que oráculo precise, chamado dentro de uma Opelé Ifá. cidade, dentro de Ifá um não bairro, responde no ou mesmo de um Erigilogum, país, ou seja, estar no jogo de nomeando búzios. questões Quem desta responde no forma jogo de e assim búzios é o sendo, Orixá Oxum. dando cunho Nenhum político. sacerdote poderá Porque o que iniciar acontece? outra pessoa em um Vamos orixá que dizer, ele numa não cidade seja X, iniciado, uma salvo pessoa em uma iniciada única em exceção, Fá, quando o ele é um sacerdote babalaô. possui Iaora. Assim que Se ele a se torna pessoa babalaô, iniciada ele não pode ser possui também orixá já o Exu e Arabá, Oxum, mesmo é como foi impossível nomeado, que ele porque atenda com o jogo de considerando-se a búzios, idade Erigilogum. e o Se a conhecimento que pessoa talvez ele tenha iniciada mais não do que possui qualquer um orixá dentro algum, daquela é própria cidade, impossível que se então utilize ele a é o que faca. conhece Um mais sobre babalaô Fá. só se Por torna mais que ele Oluô saiba apenas depois de recitar um longo uriqui, treinamento ele e ter dentro do aceitado conhecimento Opá aqui, ele Oxum seria e todos Iaora. esses cargos
babalaô e excetuando em a questão processo de feminina. aprendizagem Mas poderá na utilizar África, o nós Opelé trazemos faz esse somente para suas arcabouço questões sustentador pessoais. para que nós O possamos pano da começar a fossa das entender mulheres iniciadas é e não se usado no ombro perder dentro esquerdo. dessa O situação, mas conhecido também pano de não cabeça, devemos nos como o próprio jogar nome diz, contra é alguém que se utilizado intitula para X cobrir ou a Y cabeça e jamais deverá dentro do culto deixar de os Ifá, cabelos à porque mostra. querendo ou não, no Um Brasil odé ainda somos iniciado poderá pequenos no iniciar culto a outro Ifá. odé Então somente a depois pessoa de pode ser vestir um o Arabá, principal a egumum de pessoa sua pode ser casa. um Erimim, Um a iniciado pessoa em pode ser Yami um poderá Akogum, a iniciar outra mulher pessoa pode ser somente depois Yanifá, a de cumprir Petebi todos e os assim rituais. sucessivamente. E Quero que para vocês finalizar entendam essa nossa situação pequena bem lista de clara e fique esclarecimento, bem quero calmo dentro da deixar cabeça de claro que vocês. somente os Todos os iniciados vídeos em que eu Fá passo podem aqui usar o não tem Odé e cunho o nem Ieque Fá. observação de fazer você se O jogar universo um contra o outro empresarial no e diz que os me diz, orixás. querendo se Se o proteger. universo fosse Se uma empresa, Y fala Olodumare que é seria Arabá o e presidente, X está Orumilá falando o que ele não diretor é, essa administrativo e conversa a não minha pode diretor existir. Porque executivo. no Os Brasil, orixás quer queira, seriam quer os não queira, são fornecedores de poucos que matéria-prima realmente e, são por fim, grandes nós, mesmo seres porque humanos, conhecem. seríamos os E aqueles que representantes dos conhecem são fornecedores de aqueles que, como eu matéria-prima, tenho um ou amigo que ele seja, ficou mais de 5 representantes anos lá dos na orixás, África. onde a Então, nossa no função mínimo, é ele chegou mantermos a lá com um empresa em inglês muito perfeito bom, que ele estudou funcionamento. aqui, E a e mim, lá por na sua terra, lá vez, em tem a Urubá, função de ele delegar aprendeu funções para pouco, seus muito, chefes de 5 anos no departamento lugar, dá para que se aprender conhecemos bastante pelo do nome idioma. de E Ajogum, se ele na fez um estudo qual ela prévio com alguém que ordena a ensinasse o Yorubá execução lá, do então positivo talvez o e o Yorubá dele negativo. seja bem E a mim, por fluente. ter esse Hoje ele é cargo, assim intitulado como Erimim, Orumilá, né? possui Tá uma quase relação chegando a bastante Arabá, estreita com mas como Olodumare, se diz, pois para a é gente uma fazer um função onde questionamento, exige eu uma acho que nós confiança brasileiros ainda não temos a incondicional e capacidade, assim porque nós deve brigamos ser a muito relação entre uns com os outros Orumilá nessa e a relação. mim e É como se Olodumare. fosse querer poder, Com um né? organograma já Mas se pré-estabelecido, o levássemos essa pessoa fornecimento da que eu estou dizendo matéria-prima aqui, deve não quero ser citar o nome, constante, pois na lá falta na dela, África e a os função africanos dos questionassem ele, diretores com deixa de certeza ele existir. Se a passaria com louvor e matéria-prima for talvez seria o enviada Arabá. para um Temos departamento que outros não também aqui que deveria, são a criados, produção Deus de será novo, dificultada e o e produto eles são adulterado. Agora, se a tutoriados por matéria-prima for africanos, devidamente né? A enviada pessoa ao trouxe o africano departamento para cá e responsável, esse africano a foi produção educar o será filho dele nessa facilitada questão além da do idioma e autenticidade e ensinamento. Então excelente essa pessoa qualidade do sabe produto. muito. Não Talvez ela não existe saiba orixá tanto errado, quanto um Arabá independente do africano, orixá feito. obviamente, que nasceu Porém, lá e viveu somente o lá. orixá Sabe que os trejeitos, facilita os a costumes e até produção, as como gírias, as citado palavras anteriormente, do nos idioma. Mas ele, proporcionará em melhor relação a um resultado. conhecimento direcionado ao Seguindo o orixá, aquilo raciocínio, que nós temos Ori, buscamos e cabeça, gostamos aqui no como nosso chefe de país, controle de qualidade, existe essa onde situação pela possui qual vários ele pode ser departamentos, considerado sendo sim um um Arabá. deles E ele é um Iuá, menino caráter, novo, ele é mais que novo que eu, influencia né? diretamente Eu em tenho seu 51 anos de desempenho. idade, com certeza ele deve estar Dependendo na do faixa dos seus caráter, o 30, desempenho 30 de e poucos toda anos de a idade. produção da E eu estou empresa aqui poderá ser exagerando, alterado porque, né, quando o acredito que não. departamento de controle de Então é uma qualidade e hierarquia, comete é uma erros situação que é influenciados trazida lá pelo da chefe de África setor para e que o nós a caráter, possamos toda a empresa continua entender sua e produção. compreender Porém, a algumas questão do nosso peças próprio produzidas culto serão aqui, de que é baixa o qualidade, culto gerando assim problemas do futuros, candomblé. O candomblé é um culto comprometimentos e maravilhoso, nós temos prejuízos. as nossas Em um hierarquias período de e às crise, vezes, essas por falhas condições se tornarão estranhas mais e claras, adversas, nós necessitando, desconsideramos isso. assim, E de é uma coisa que eu penso requalificação do que chefe de tanto eu controle de quanto qualidade, vocês Uri, devem já que é observar e levar em impossível a sua consideração. Por que substituição. brigarmos contra Egumum isso? tem uma A função pessoa que tem ali importantíssima. Ele representaria o tem Departamento muito do tempo Meio Ambiente, que de fiscaliza a aprendizado, reintegração dos seu 1 ano, dejetos seu 2 da anos, seu produção 3 anos, e 7 encaminha anos, os e foi lá, restos de conseguiu pegar o matéria-prima DK, que na usada, verdade não é DK, é reciclando-as ADK, e né? introduzindo-as A sua novamente no coroa, local junto com a apropriado para um sua futuro cabaça, seus búzios e reaproveitamento. tudo mais, né? Entenda-se Em terra ciclo e de vida e Urubá, morte. essas coisas E dentro do você culto ao orixá é deve estar entregado se logo perguntando: na e Exu? iniciação, porque a Como pessoa tem que seria saber cuidar de descrito si nesta própria visão? para depois Exu cuidar de outro. exerce a Mas mesma aqui no Brasil a função gente que faz os ao contrário, orixás. porque nós Podemos brasileiros, cá compará-lo entre com nós, um nós gostamos de executivo fazer que muitas transita maravilhas, em né? Como vários se fôssemos segmentos o por próprio conta Deus da em si, sua dizendo, né? intimidade com o Então, se a presidente. gente dá determinada Ele força é para o a pessoa sujeito já vai que se substitui considerar. vários Não que eu dos ache chefes errado de isso, porque setores no né, tem que ser período o de que é. férias, E como sabemos um que gerente em somos assim.
treinamento. e Ele não, entra na sala do presidente desfazer de outras como aquele pessoas, né? filho Mas aí do você patrão viu que aí tem essa condição intimidade que com eu o trouxe para presidente. vocês.
está ali a escutem trabalho, quantas vezes porém usa vocês da forem prerrogativa de ser íntimo em interessados em todos os escutar, setores. estudem bem essa Aborrum, aboê, situação aboxixê, e, assim, eu guardem no sou o coração de babalaô, vocês para que isso fique bem Ifaxegum, Fatoê, Atino amainado. Colá. Mas não entre em O conflito pessoal com tá me ninguém, chamando de porque babá um Aracorim, conhecimento Atino que Colá. faz uma pessoa brigar com a outra, Esse é eu acho que não é muito uma legal, né? explicação bem É bom a abrangente. gente Espero estar que vocês junto, tenham gostado e consigam aplicar na vida de procurar sermos vocês. compreensivos, tá certo. Às vezes fomos educados de uma forma que chegou a nos condicionar de uma certa forma e nós não aceitamos outra situação, né? E às vezes nós temos o nosso próprio jeito de ser, que aprende coisas conforme a gente quer e passa a achar que aquilo é certo e errado. Mas no tocante a muitas coisas que são ditas, nós temos que ficar mais calmos, mais tranquilos dentro desse conteúdo, para que possamos não errar uns com os outros. Esse é o primeiro passo que se dá para que não tenhamos um ilê Ifá ou um ilê de candomblé bagunçado, com conflito, o pai de santo que entra numa com o filho de santo que entra numa com o pai de santo. Temos questões aí, me desculpe a palavra, sexualmente dizendo, né, vamos chamar de abuso, né, exacerbando aí a situação do cargo. Tanto é que na África você tem ali o africano jovem dentro do culto iorubá, ele tem uma forma de se vestir, a jovem também. O jovem que já se casou, ele tem outra forma de se vestir, né? É claro que não é assim, é uma coisa que acontece constantemente, mas em determinados rituais que se que acontece, eles se vestem daquela forma para se destacar dentro daquela multidão de gente e eles saberem que aquela pessoa é X ou é Y na condição de ser casado, ser solteiro, ser dentro de cada cargo, é como se fosse no exército, né? O soldado conscrito, como se diz, aquele que acabou de entrar. O soldado antigo, aquele que já passou por no mínimo um ano de incorporação. Aí nós temos ali o cabo, temos o taifeiro primeiro, né? O cabo, vimos aí com o primeiro, segundo e terceiro sargento, primeiro, segundo e terceiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel-general. Então nós vemos que tem a forma de se vestir, por mais que a vestimenta seja parecida, mas existe a peculiaridade ali, né? Tem algumas pessoas que fala que são os macarrãozinhos torcidos, né? Que é aquela coisa assim no braço da pessoa. Então ali você se diferencia, somos todos soldados, porém cada um tem o seu posto, o seu cargo e o seu afazer, o seu dia a dia ali, né? Então, nós temos que entender que isso é muito bom e salutar. Apesar de ser uma coisa, parece que complexa, no dia a dia, dentro de um Ileifá ou de um templo de candomblé, que é a nossa tradição, você vai aprendendo, né? Existe a mãe, o pai de santo, existe a Ekede, aí existe o Ogães, e aí vai, né? Os filhos mais novos, tem até uns que vêm, como é que fala? Tio Oxum, né? Tem aqueles títulos que dão para a pessoa, para você identificar qual orixá que ela é iniciada, e aí você tem, com calma, você aprendendo isso, né? Seria certo, dentro de um Ileifá, a pessoa entrar e manter silêncio, porque ela vai observar, ela vai aprender. E aí, dúvidas, ela vai perguntar para a mais velha, a mais nova, a mais velha depois dela. Nunca vai chegar no mais velho que está ali há 30 anos na casa e ir lá logo perguntando para ele. Mas no decorrer da situação não é assim que acontece, né? Nós sabemos que a dinâmica em si de um Ileifá ou de um Ebé ou de um Ileaxé, ele não é assim desse jeito, né? Nós temos aí uma continuidade de coisas, uma sequência de situações que às vezes, principalmente aqui no Brasil, né? Temos muitas pessoas que gostam dessa situação de orixá, mas não é tão cheia como se uma igreja evangélica.
E você observa que a igreja evangélica também tem ali seus pedestais que tem que ser preenchido, né? Numa questão não é um pedestal mais alto que o outro, né? É em linha horizontal, não tem uma diferença, mas existe ali, vamos dizer assim, antiguidade, né? Quanto mais antiga a pessoa, mais você observa que o cargo dela já é diferente. Então, e é um motivo que você vai chamar uma pessoa mais velha do Ilê, né? Vai dar o título dela de Arabá. Por quê? Porque ela é mais velha. E aí, se você vai fazer os questionamentos, ela se torna ali, vamos dizer assim, a mais sábia, dando assim a condição dos mais velhos serem sempre questionados em relação ao que nós vamos fazer, se as coisas estão certas ou se estão erradas, e assim nós passamos a dar aquela verdadeira respeito aos mais velhos. Aborou, aboê.